Olá, meu nome é Brissa Maria Anacleto Silva, eu sou graduanda em História pela UFOP, a patrocinadora dessa pesquisa, e fui voluntária no programa de iniciação científica PIVIC-UFOP. Cumprimento a todos que estão assistindo esse vídeo. O tema da minha pesquisa é As Tragédias de Sêneca e o Lugar Ideal das Mulheres na Casa Imperial, um estudo das peças Medeia e as Troianas. Eu fui aluna voluntária do programa e meu orientador foi o professor Dr. Fábio Duarte Joly. Essa pesquisa teve como base a análise do papel das figuras femininas nas tragédias de Sêneca, Medeia e as Troianas, produzidas no século I depois de Cristo. A hipótese trabalhada foi que as representações de Medeia e Écuba refletem as tensões do regime imperial em Roma, onde as mulheres da casa imperial assumiram um papel significativo na continuidade dinástica e na manutenção das redes de poder político e social no império. A análise dessas personagens releva suas contribuições e ameaças à estabilidade do poder imperial, destacando as complexas dinâmicas de poder e identidade da época. O objetivo geral da presente pesquisa de iniciação científica teve como propósito investigar a relação entre as tragédias de Sêneca, Medeia e as Troianas e o contexto político do período júlio-claudiano, com foco no papel das mulheres da Casa Imperial. Os objetivos específicos da pesquisa foram comparar a construção das imagens de Medeia e Écuba nas tragédias de Sêneca, identificando semelhanças e diferenças em suas características e ações, a análise do contraste entre Medeia e Écuba e figuras da casa imperial, como Agripina, mãe do imperador Nero, e Otávia, esposa do imperador, com base nas obras de Pseudocênica, Tácito e Suetônio, considerando a exemplaridade e os preceitos retóricos da época. A metodologia do projeto de pesquisa baseou-se na análise de fontes antigas, como as obras de Sêneca, Pseudocênica, Tácito e Suetônio, com foco na representação das personagens femininas e sua relação com o contexto político do período júlio-claudiano. A pesquisa começou com uma leitura minuciosa das peças Medeia e as Troianas de Sêneca, explorando as emoções das personagens e suas ações, sobretudo no que diz respeito ao papel das mulheres na casa imperial. Em seguida, as obras de Pseudocênica, Tácito e Suetônio foram analisadas para entender como figuras como Agripina, mãe do imperador Nero, e Otávia, esposa do imperador Nero, foram retratadas através de preceitos retóricos. Para esta pesquisa, foi elaborado um extenso catálogo de fontes, incluindo interpretações filológicas que consideram o texto latino, suas traduções e comentários de especialistas. Essa abordagem visou testar a hipótese sobre as representações de Medeia e Écuba em comparação com as figuras femininas da Casa Imperial Romana. Como resultado desse projeto de pesquisa, percebeu-se que, quando colocadas em comparação com o corpo dramático da obra senequiana, a correlação entre as personagens históricas e literárias soa quase inquestionável, sobretudo para os papéis desempenhados por mulheres como Otávia e Agripina na corte imperial romana. A análise dessas mulheres, exercidas através do contraste com as personagens trágicas Écuba e Medeia, ressalta o teor realístico do drama em Sêneca. Defensor do controle das emoções em um tempo de decadência dos costumes, o tragediógrafo critica o declínio da ordem moral e pública romana e da dinastia vigente em suas obras. Como resultado desse projeto, percebeu-se que, ao analisar as representações de mulheres nas tragédias de Sêneca em comparação com figuras da Casa Imperial, esta pesquisa promove uma reavaliação das mulheres em narrativas históricas que muitas vezes marginalizam essas figuras, destacando sua influência e participação ativa no corpo social e político de seu período. Esse estudo também estabelece um diálogo enriquecedor entre a literatura e a historiografia, permitindo uma compreensão mais aprofundada das dinâmicas sociais na Antiguidade Romana e a adesão de novas abordagens metodológicas no estudo sobre o período júlio-claudiano. A análise das ações dessas personagens, tanto nas narrativas trágicas de Sêneca quanto nas narrativas históricas de Tácito e Suetônio, em comparação com as figuras masculinas às quais estas personagens estavam relacionadas, proporcionam um espaço para discutir a representação das mulheres em posições de poder. Esta pesquisa também visa fortalecer a investigação acadêmica sobre a história das mulheres e suas representações, podendo servir como uma ferramenta educativa
promovendo maior discussões sobre questões de gênero e poder. Para além disso, esse fortalecimento pode inspirar novas pesquisas e colaborações, ampliando o entendimento sobre a história das mulheres na antiguidade, com o potencial de influenciar tanto o campo da história quanto o contexto social contemporâneo, promovendo um entendimento mais rico e inclusivo do. Como conclusão deste projeto de pesquisa, a análise das personagens históricas e trágicas nas fontes examinadas revela a importância de considerar o contexto da transição da República para o Império em Roma e a inserção de indivíduos outrora marginalizados na estrutura coletiva da Domus Caesaris, no caso de César, nos estudos sobre a Antiguidade Romana, onde vícios e virtudes servem como modelos prescritivos utilizados estrategicamente por meio de repertórios retóricos em diferentes situações nas narrativas trágicas e históricas estudadas. Através do conceito de exemplaridade na construção destes personagens, as falas e ações dos mesmos refletem não apenas suas identidades, mas também o governo e seus líderes. O processo de construção do retrato das personagens revela a natureza dinâmica e multifacetada da representação histórica e literária na Antiguidade Romana. Agradeço novamente à Universidade Federal de Ouro Preto pelo patrocínio desta pesquisa, ao Departamento de História, ao Instituto de Ciências Humanas e Sociais, ao Laboratório de Estudos sobre o Império Romano, à PIVIC e ao professor orientador. Muito obrigada pela atenção.